Preparem-se, caros apreciadores da arte e espíritos indomáveis, para uma jornada que promete descortinar os recantos mais íntimos e, ouso dizer, deliberadamente ocultos de um titã da pintura. Muitos se encantam com seus cartazes efervescentes, com a representação magistral da boemia parisiense, com o traço inconfundível que capturou a alma de uma era. Mas hoje, aqui no Artilogos, vamos além da superfície polida. Nossa missão é desvendar aquilo que Henri de Toulouse-Lautrec, o pequeno gigante de Montmartre, preferiria, com toda a certeza, manter trancado às 7 chaves. E antes de iniciarmos esta imersão sem anestesia no universo complexo de Lautrec, vocês já conhecem o nosso ritual. Inscrevam-se agora mesmo no canal Artilogos. Deixem aquele like que nos impulsiona. E, fundamental, compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas possível. Queremos que esta conversa se ecoe, pois a verdade, mesmo a mais desconfortável, é um farol que ilumina e engrandece. Estão prontos para confrontar o lado menos celebrado, porém intensamente humano, de um gênio? Então, acomodem-se, pois a viagem será, no mínimo, reveladora, e garanto que, ao final, sua percepção sobre este mestre da linha e da cor jamais será a mesma. Henri Maria Raymond, de Toulouse-Lautrec Montfort, só o nome já carrega o peso e o prestígio de uma linhagem aristocrática ancestral, cujas raízes se embrenhavam profundamente na história da França, entre condes de Toulouse e feitos que beiravam a lenda. Nascido em Albi, no sul da França, em 24 de novembro de 1864, num castelo, o Château du Bosc, e cercado pela opulência e pelas tradições arraigadas de uma nobreza rural, seu destino parecia inequivocamente traçado. Uma existência de privilégios incontestáveis, dedicada às caçadas, aos bailes suntuosos, à equitação, paixão familiar e à eventual administração das vastas propriedades e do legado de seu nome. Contudo, a ironia, essa entidade caprichosa que se deleita em subverter roteiros previsíveis, reservava-lhe-se um caminho absolutamente singular e, em muitos aspectos, excruciantemente doloroso. 2 quedas de cavalo aparentemente triviais, uma aos 13 e outra aos 14 anos, selaram seu fado físico. Sofreram fraturas nos fêmures direito e esquerdo, respectivamente, devido a uma condição genética rara, hoje diagnosticada como picnodisostose, uma displasia óssea que compromete o desenvolvimento e a densidade dos ossos, caracterizada por baixa estatura, fragilidade óssea e outras anomalias esqueléticas. Suas pernas simplesmente cessaram seu crescimento. O resultado foi um tronco de proporções normais sobreposto a membros inferiores que permaneceram infantis, conferindo-lhe uma estatura final de aproximadamente 1,52 metro. Imaginem o cataclismo psicológico e social. Um jovem herdeiro destinado ao esplendor físico e à desenvoltura corporal, valorizados pela aristocracia, subitamente transformado numa figura que destoava, que atraía olhares de compaixão mal, disfarçada, curiosidade mórbida e, não raro, impiedoso escárnio. Essa dissonância física, essa fratura na expectativa de uma vida normal para sua classe, moldou indelevelmente sua percepção do mundo, sua sensibilidade e, por consequência direta e visceral, a totalidade de sua produção artística. Ele se tornou, por força das circunstâncias, o observador por excelência, aquele que, impossibilitado de participar plenamente de certos rituais sociais, dedicou-se a registrá-los com uma acuidade e uma ironia que cortavam como navalha.
Paris do final do século XIX, autoproclamada capital do mundo e epicentro efervescente da Belle Époque, era um organismo pulsante, um palco deslumbrante de transformações sociais vertiginosas, avanços tecnológicos que redefiniam a experiência humana e uma ebulição cultural sem precedentes. No entanto, sob o verniz dourado do progresso, do otimismo e do glamour, fervilhava uma sociedade rigidamente estratificada, cindida por abismos de classe e permeada por uma hipocrisia moralista sufocante, especialmente nos círculos burgueses e aristocráticos. Foi para o bairro de Montmartre, a colina que se erguia ao norte de Paris, então uma comunidade quase rural, com seus moinhos de vento, vinhedos e uma reputação um tanto duvidosa, que Lautrec se sentiu irremediavelmente atraído e onde, por volta de 1884, estabeleceu sua morada e seu principal ateliê. Montmartre era um refúgio, um território livre para artistas, escritores, poetas malditos, músicos e, crucialmente, para as figuras da noite, dançarinas de cancan, cantoras de cabaré, prostitutas, boêmios inveterados e toda sorte de marginais encantadores e desajustados. Ali, entre os becos sinuosos, os estúdios improvisados e os cabarés esfumaçados e barulhentos, ele não era primariamente o aleijado aristocrata ou o conde excêntrico, mas simplesmente Monsieur Henry, o artista de olhar agudo, traço veloz e língua ferina. Encontrou em Montmartre uma forma de aceitação, ou ao menos uma indiferença cúmplice e desprovida de julgamentos condescendentes, que lhe era sistematicamente negada nos salões dourados e nas recepções formais de sua classe social de origem. Os cabarés, como o pioneiro Le Chanois, o Mirliton de seu amigo Aristide Bruin, para quem criou cartazes icônicos, o Divan japonês, o Jardin de Paris e, acima de todos, o recém-inaugurado e estrondoso Moulin Rouge, com seu icônico moinho vermelho e seu jardim libertino, tornaram-se seus laboratórios de observação, seus campos de estudo da comédia e da tragédia humanas em seu estado mais bruto e autêntico. As estrelas desses estabelecimentos, a impetuosa e vulgar Louise Weber, conhecida como La Goulou, a gulosa, com sua ousadia e seu apetite insaciável pela vida, a etérea e melancólica Jane Avril, apelidada de La Mélinite, devido à sua energia explosiva e seus movimentos angulosos. A cantora Yvette Gilbert, com suas longas luvas pretas e seu repertório de canções realistas e mordazes. A dançarina Cha Wu-Kao, uma palhaça e acrobata lésbica, foram imortalizadas por seus pincéis, lápis e pedras litográficas, tornando-se não apenas musas, mas protagonistas de uma nova forma de arte. Mas não se deixem enganar por qualquer aura de romantismo barato. Sua abordagem estava a anos-luz de qualquer idealização. Ele pintava o que via, sem filtros embelezadores. A energia contagiante, sim, o brilho febril das luzes a gás. Mas também a decadência sutil, a alegria fabricada para consumo, a solidão abissal que se escondia sob camadas de maquiagem e lantejoulas, o tédio excruciante entre um número e outro, a exploração e a efemeridade da fama. É neste ponto crucial que a narrativa se adensa, que as cores vibrantes de seus quadros começam a revelar as sombras profundas que as sustentam. O que Henri de Toulouse-Lautrec provavelmente se esforçaria com todas as suas forças para que não enfocássemos com tanta minúcia, ou que preferiria que fosse relegado a uma nota de rodapé em sua biografia, era a profundidade abissal de seu próprio tormento interior e os mecanismos
frequentemente autodestrutivos e desesperados, que ele empregava na tentativa de mitigar essa dor. O alcoolismo, meus caros, não era para ele um mero componente da sociabilidade boêmia de Montmartre, um passatempo entre artistas e intelectuais. Transformou-se progressivamente numa necessidade imperiosa, numa bengala existencial, numa tentativa frenética e, em última análise, fútil, de silenciar as dores físicas crônicas que o afligiam, resultado direto de sua condição óssea e das complicações dela decorrentes, e de aplacar uma angústia lancinante, um sentimento de inadequação e deslocamento que o corroía internamente, apesar de sua fachada espirituosa e desafiadora. Os relatos de seus contemporâneos e amigos, como Maurice Joyen, seu leal galerista e primeiro biógrafo, são unânimes em descrever sua prodigiosa, quase sobre-humana, capacidade de consumo etílico. O absinto, a infame fada verde, que tanto seduziu e destruiu artistas na Belle Époque, com seus perigosos efeitos neurológicos e seu alto teor alcoólico, era uma de suas bebidas de eleição, consumida com uma dedicação quase ritualística. Ele mesmo, com seu humor cáustico e um certo orgulho perverso, inventou o coquetel Tremblement de Terre, terremoto, uma mistura explosiva e de efeitos devastadores de absinto e conhaque, servida, segundo consta, em um copo de vinho cheio, até a borda. Chegou a ter uma bengala especialmente adaptada com um compartimento oco para carregar bebida. Essa dependência química avassaladora, embora possa, em seus estágios iniciais, ter aguçado certas percepções ou liberado algumas amarras criativas, como um catalisador para sua imersão no mundo da noite, acabou por cobrar um preço exorbitante e inexorável, minando sua saúde física e mental de forma acelerada e brutal. A figura espirituosa, o contador de anedotas hilárias, o observador irônico e implacável da comédia humana que muitos admiravam e temiam, carregava o fardo de uma dor física persistente e de um mal-estar existencial profundo que encontravam no álcool um alívio efêmero, ilusório e, em última instância, traiçoeiro. Sua arte, portanto, não pode ser dissociada dessa batalha interna. Ela não é apenas um registro do mundo exterior, mas um espelho multifacetado e, por vezes, estilhaçado de suas próprias lutas, de sua vulnerabilidade e de sua busca desesperada por algum sentido ou transcendência. Outro aspecto particularmente espinhoso de sua biografia e que a moralidade puritana e o hipócrita da época se empenharia vigorosamente em ocultar ou, no mínimo, em higienizar, e que o próprio Lautrec, apesar de sua postura publicamente desafiadora das convenções, talvez preferisse que não fosse tão dissecado e exposto à luz crua da posteridade, era sua relação íntima, prolongada e profundamente imersiva com o universo dos bordéis parisienses. Lautrec não era um frequentador ocasional em busca de prazeres furtivos ou de inspiração superficial. Ele chegou a residir por longos períodos, semanas, até meses a fio, em diversas maisons closes, casas de tolerância, como a da Rue d'Amboise ou a da Rue des Moulins, estabelecendo com as prostitutas uma relação de convivência, observação e, surpreendentemente, de uma genuína camaradagem que ia muito além da simples transação comercial ou da curiosidade artística. Ele as retratava em sua intimidade mais banal e desprotegida, despidas não apenas de suas roupas de trabalho, mas também das máscaras sociais e das poses sedutoras. Pintava-as em seus momentos de descanso, de tédio profundo entre um cliente e outro, de cumplicidade feminina durante a toilette matinal, lavando-se, penteando-se, dormindo exaustas,
conversando em tom menor, esperando. Sua célebre e magistral série de litografias intitulada Elas, publicada em 1896, é um testemunho eloquente e comovente dessa imersão, revelando uma empatia, uma ternura e uma ausência de julgamento moral que eram absolutamente notáveis e subversivas para a época. Ele as via e as representava como mulheres, com suas individualidades, suas histórias silenciadas, suas pequenas alegrias e suas grandes tristezas, suas rotinas e suas vulnerabilidades, e não como meros objetos de desejo masculino, símbolos de perdição moral ou caricaturas grotescas. Contudo, essa convivência estreita e prolongada com o submundo da prostituição, embora crucial para a autenticidade e a singularidade de sua obra, também o expôs de forma implacável e direta aos perigos sanitários endêmicos daquele ambiente. A sífilis, esse fantasma onipresente que assombrava a Belle Époque e dizimava vidas sem distinção de classe, não o poupou. A doença, com sua progressão lenta, insidiosa e devastadora, afetando o sistema nervoso central em seus estágios mais avançados, foi um fator determinante e trágico em sua deterioração física e mental nos seus últimos e penosos anos de vida. Pensem no peso do estigma social, na vergonha, mesmo para um espírito tão declaradamente libertário e iconoclasta como o dele, de carregar essa sentença de morte lenta e degradante. Ele que pintava a vida noturna com tanta paixão e intensidade, tornou-se, em um amargo paradoxo, uma de suas mais ilustres vítimas. Aqui, prezados seguidores e aprendizes do Artilogos, atingimos um ponto de inflexão crucial em nossa análise, um verdadeiro desafio à nossa capacidade de compreender a intrincada e muitas vezes contraditória complexidade da natureza humana, especialmente quando se trata de figuras geniais, sem recorrermos a simplificações excessivas, idealizações românticas ou julgamentos anacrônicos e moralistas. É tentador e até certo ponto reconfortante para a nossa necessidade de narrativas lineares e edificantes, idealizar o artista atormentado, o gênio que, como uma ostra, transforma seu sofrimento e suas irritações em pérolas de beleza transcendente. No entanto, a realidade cotidiana de Henri de Toulouse-Lautrec era consideravelmente mais crua, mais visceral e, em muitos momentos, desprovida de qualquer glamour ou heroísmo convencional. Seu corpo, desde a adolescência, era uma fonte constante de dor física, de limitações funcionais e de constrangimento social. A sociedade de sua época, apesar de gradualmente se render à força de sua arte, não deixava de lançar-lhe olhares de estranheza, de curiosidade invasiva ou de piedade mal disfarçada, e seus vícios, inicialmente talvez percebidos como refúgios temporários ou ferramentas de socialização no ambiente marginal, converteram-se progressivamente em prisões implacáveis, correntes que o arrastavam para o abismo, o que ele talvez não quisesse que soubéssemos com todos os detalhes, ou que temesse que pudesse manchar a percepção póstuma de sua obra, ofuscando seu brilho artístico, era o quão perigosamente próximo ele esteve da completa aniquilação física e psíquica, o quão tênue e frágil se tornou, em seus últimos anos, a linha que separava sua extraordinária capacidade criativa da desintegração mental. Existem registros bem documentados de sua internação forçada, por iniciativa de sua mãe desesperada, a Condessa Adèle, em um sanatório para doentes mentais e alcoólatras em Neuilly, nos arredores de Paris, em fevereiro de 1899, após um severo colapso nervoso
e episódios de delirium tremens. Ele, que com tanta vivacidade, energia e ironia retratara a efervescência pulsante da vida parisiense, via sua própria existência esvair-se de forma dramática e pública. A ironia cortante e que atesta a força indomável de seu espírito criativo é que mesmo nesses períodos de profunda crise pessoal e de confinamento institucional, sua pulsão artística não arrefeceu. Para provar sua sanidade e convencer os médicos e sua família a lhe concederem a liberdade, ele desenhou de memória uma notável e extensa série sobre o circo, ou cirque, demonstrando um domínio técnico impecável, uma memória visual prodigiosa e uma força expressiva que atestavam a persistência inabalável de seu gênio, mesmo sob as mais adversas e humilhantes circunstâncias. Esta série foi crucial para sua liberação alguns meses depois. E por falar em persistência, em resiliência e em manter a chama da curiosidade e do conhecimento acesa, mesmo diante das narrativas mais desafiadoras, se esta viagem profunda e sem concessões pela vida atribulada de Henri de Toulouse-Lautrec está mexendo com vocês, se está provocando reflexões e aguçando o apetite por mais arte e mais histórias contadas sem filtros, então este é o momento perfeito para fortalecer a nossa comunidade aqui no Artilogos. Concedam-nos o seu valioso like, compartilhem este conteúdo com aqueles amigos, colegas e familiares que, assim como vocês, não se contentam com o superficial e buscam entender a arte em todas as suas dimensões, incluindo as mais sombrias e complexas. E claro, se por algum lapso do destino ou da navegação na internet, vocês ainda não fazem parte da nossa crescente família de amantes da arte, inscrevam-se agora mesmo. Nosso compromisso é continuar trazendo análises que desafiam o senso comum, que informam com rigor e paixão, e que, acima de tudo, estimulam o pensamento crítico e a apreciação estética. A arte, em sua essência mais pura, não é apenas contemplação passiva de beleza, é diálogo constante, é confronto de ideias, é descoberta de mundos interiores e exteriores. Retornando ao nosso complexo e fascinante protagonista, é absolutamente fundamental compreender que sua vasta e diversificada produção artística não era um simples desabafo catártico de seus demônios interiores, nem um mero reflexo passivo de suas angústias pessoais. Era, antes de mais nada, uma sofisticada e consciente transmutação alquímica dessas experiências, uma forma de dar sentido, ordem e beleza ao caos de sua existência e do mundo que o cercava. Ele não se comprazia em autorretratos explícitos de sofrimento ou autopiedade, embora sua figura apareça discretamente em algumas cenas de grupo. Ao contrário, utilizava sua perspectiva única, forjada na dor da exclusão física e social, como uma lente de aumento incrivelmente poderosa para dissecar a comédia e a tragédia humanas, com todas as suas nuances, suas grandezas e suas misérias. Sua condição física, que para muitos teria sido uma sentença de obscuridade e ressentimento, tornou-se, paradoxalmente, um trunfo, o passaporte para um ponto de vista privilegiado, o olhar do outsider, do observador que, por não se encaixar nos moldes convencionais e por ter sido dispensado de certas obrigações sociais de sua classe, conseguia enxergar com uma clareza desconcertante as fissuras na fachada brilhante da sociedade, as hipocrisias veladas, as vaidades e as verdades nuas que os outros preferiam ignorar ou disfarçar. Singularidade inquestionável e a perenidade do gênio de Lautrec residem precisamente nessa habilidade rara e espantosa
de encontrar beleza e dignidade no que era comumente considerado grotesco, vulgar ou moralmente reprovável, de conferir protagonismo e uma aura de imortalidade aos tipos marginalizados e efêmeros da noite parisiense, de transformar o instante fugaz, o movimento rápido, a atmosfera febril dos cabarés e bordéis em arte perene e universalmente reconhecida. Seus cartazes, criados com a técnica então relativamente nova e em plena expansão da litografia colorida, não apenas revolucionaram a linguagem da publicidade e do design gráfico, mas elevaram essa forma de arte aplicada à categoria de manifestação artística autônoma, digna de figurar em exposições de arte e de ser avidamente colecionada. Ele compreendeu o potencial comunicativo e estético do cartaz como ninguém antes dele, seu traço sintético, incisivo, dinâmico, com um poder de síntese e uma capacidade de capturar a essência de um personagem ou de uma cena com o mínimo de linhas que beirava o milagroso, era fortemente influenciado pela estética das gravuras japonesas ou ukiyo-e, as pinturas do mundo flutuante, que tanto fascinaram e impactaram os artistas parisienses da vanguarda na segunda metade do século XIX, um fenômeno conhecido como japonismo. Dessas gravuras, Lautrec absorveu o uso de cores chapadas e vibrantes, os contornos expressivos e bem definidos, os enquadramentos ousados e assimétricos, muitas vezes cortando as figuras de forma abrupta e inesperada, e uma perspectiva que tendia a achatar o espaço. Elementos que ele soube integrar de forma original e potente em seu próprio idioma visual, conferindo às suas composições uma modernidade e um impacto visual sem precedentes. Elas capturavam a essência do movimento, a vibração da luz artificial, a instantaneidade da cena, a atmosfera carregada e, por vezes, sufocante dos locais que frequentava assiduamente. Ele não buscava idealizar seus modelos, seguindo os cânones acadêmicos de beleza. Seu objetivo era revelá-los em sua humanidade crua, com suas imperfeições, suas idiosincrasias, e, por vezes, com uma honestidade desconcertante. Os narizes proeminentes, os olhares fatigados e cínicos, os corpos que desafiavam as proporções clássicas, os gestos exagerados ou desleixados, tudo era registrado com uma precisão e uma falta de sentimentalismo que podiam chocar os mais sensíveis ou os defensores da arte elevada, mas que era, acima de tudo, profundamente verdadeira e humana. Ele enxergava e nos fazia enxergar a beleza na imperfeição, na vulnerabilidade, na singularidade irredutível de cada indivíduo, por mais marginalizado que fosse. Talvez o que ele não quisesse que soubéssemos, ou que temesse que pudesse diminuir a apreciação puramente estética de sua arte, era o quão visceralmente ele se identificava com esses desajustados, o quanto sua própria experiência de dor, de inadequação e de ser diferente ressoava dolorosamente na condição deles. Ele não era apenas um cronista distante e objetivo. Era, de muitas formas, um deles, um companheiro de infortúnio e de glória efêmera, um irmão na marginalidade autoimposta ou circunstancial. Considerem por um instante o imenso peso psicológico de ser um aristocrata, herdeiro de um nome ilustre e de uma tradição de virilidade e proeza física, portador de uma deficiência física tão visível e estigmatizante, numa sociedade como a do final do século XIX, obcecada pela aparência, pela normalidade burguesa e pelos rígidos códigos de conduta e decoro da elite. Sua família,
particularmente sua mãe, a condessa Adele, que lhe era devotada e compreensiva até certo ponto, provia-lhe o sustento financeiro essencial para sua dedicação exclusiva à arte, permitindo-lhe uma liberdade que muitos artistas de origem mais humilde não possuíam. No entanto, é inegável que eles também experimentavam um misto de orgulho genuíno por seu talento inegável e um profundo constrangimento e preocupação por seu estilo de vida boêmio, por suas companhias consideradas inadequadas e por sua condição física, que destoavam tão flagrantemente das expectativas e dos padrões associados ao seu sobrenome e à sua linhagem. Relatos de contemporâneos e fragmentos de correspondência sugerem um certo distanciamento emocional de seu pai, o conde Alphonse, um excêntrico e ávido caçador que parecia ter pouca paciência ou compreensão para com a condição e as escolhas do filho. Lautrec, com seu humor frequentemente mordaz, sua inteligência afiada e sua atitude provocadora e desafiadora, ergueu ao seu redor uma fortaleza de ironia e aparente indiferença, uma carapaça para proteger sua vulnerabilidade. No entanto, por trás dessa fachada cuidadosamente construída, existia uma sensibilidade exacerbada, uma necessidade premente de afeto, de aceitação e de pertencimento que, talvez, ele só encontrasse de forma mais genuína e incondicional no ambiente marginal que elegeu como seu território de eleição e que imortalizou com tanto vigor em suas telas, desenhos e gravuras. Ele pagou um tributo altíssimo por sua liberdade criativa e pessoal. O consumo excessivo e contínuo de álcool, as noites insones dedicadas ao trabalho febril em seu ateliê ou à observação nos cabarés, a sífilis contraída e não tratada adequadamente. Os tratamentos da época eram rudimentares e tóxicos. Tudo isso conspirou para minar sua saúde de forma progressiva e inexorável. Faleceu prematuramente, em 9 de setembro de 1901, no Château de Malromé, uma propriedade de sua mãe perto de Bordeaux, com apenas 36 anos de idade. Uma vida tragicamente breve. Uma idade em que tantos outros artistas estão apenas começando a atingir a plenitude de sua maturidade criativa e expressiva. Que outras obras-primas, que outras inovações, que outras visões do mundo ele nos teria legado se sua vida não tivesse sido tão brutalmente abreviada? Esta é uma interrogação que ecoa através do tempo. Um e se doloroso, melancólico e perpetuamente instigante para os historiadores da arte, os críticos e todos os admiradores de sua obra singular. O chamado lado sombrio de Henri de Toulouse-Lautrec, portanto, transcende em muito a mera e simplista enumeração de seus vícios, suas doenças e seus comportamentos considerados excêntricos ou autodestrutivos. Configura-se, antes e de forma mais profunda, como a crônica de uma batalha incessante e muitas vezes solitária contra as limitações impostas por sua constituição física, pelas convenções sociais asfixiantes de sua época e por seus próprios demônios interiores. É a história de uma busca obstinada, quase desesperada, por significado, por beleza, por conexão humana e por expressão autêntica em territórios onde a maioria de seus contemporâneos só enxergava sordidez, perdição ou motivo para julgamento moral e hipócrita. Ele certamente não desejava a nossa piedade ou condescendência. Ansiava, acima de tudo, pelo reconhecimento de seu talento singular, de sua visão artística intransigente e de sua contribuição única para a história da arte e, indubitavelmente, alcançou esse reconhecimento, ainda que de forma mais plena e universal, apenas postumamente. Sua obra superou as contingências de sua vida breve e tumultuada
exercendo uma influência indelével e duradoura sobre gerações subsequentes de artistas, dos nabis e fauvistas aos expressionistas alemães, passando pelos pioneiros do design gráfico e da ilustração moderna do século XX. E continua a fascinar, a interpelar e a comover o público contemporâneo em todo o mundo. Talvez o que ele realmente não quisesse que soubéssemos, ou que hesitasse profundamente em revelar em sua plenitude, fosse a extensão de sua solidão intrínseca, o peso esmagador de seu fardo existencial, a dor de se sentir um eterno estrangeiro, mesmo em seu próprio mundo. Mas, paradoxalmente, é precisamente essa vulnerabilidade palpável, essa humanidade ferida e exposta sem artifícios, que confere à sua arte uma potência, uma honestidade e uma atemporalidade tão marcantes e ressonantes. Ele não se dedicou a retratar heróis mitológicos, figuras divinas ou cenas históricas grandiosas, como ditava a tradição acadêmica. Sua matéria-prima eram os seres humanos de carne e osso, com suas falhas gritantes, suas pequenas vaidades, seus sonhos efêmeros e seus desesperos silenciosos. E ao fazer isso, ao focar seu olhar aguçado no cotidiano, no efêmero, no marginalizado, ele elevou esses temas e esses personagens ao panteão da arte imortal. Não há como dissociar o homem de sua obra. Eles estão entrelaçados de forma inextricável e orgânica, um alimentando e, por vezes, consumindo o outro, numa simbiose complexa, fascinante e, em última instância, simultaneamente trágica e luminosa. Ao contemplarmos suas pinturas, seus desenhos incisivos e seus cartazes vibrantes hoje, não devemos de forma alguma nos satisfazer apenas com a exuberância cromática, a vivacidade do traço ou o exotismo dos temas. É imperativo, para uma apreciação mais completa e enriquecedora, que busquemos as camadas mais profundas, as narrativas subjacentes, as emoções cifradas nos olhares, nos gestos e nas composições. Devemos evocar o homem por trás do pincel e do lápis de litografia, com todas as suas contradições dilacerantes, suas dores secretas e sua genialidade incandescente e inabalável. Lautrec nos estende um convite silencioso, mas insistente, para um mergulho sem artifícios, sem rede de segurança, na vastidão complexa e muitas vezes desconfortável da condição humana. E é um convite que, embora possa nos confrontar com verdades amargas ou nos deixar com um travo de melancolia, merece ser aceito de braços e mente abertos. Afinal, a grande arte, a arte que verdadeiramente importa e perdura, possui essa capacidade transformadora. A de nos deslocar de nossa zona de conforto intelectual e emocional, de nos incitar ao questionamento constante, de nos conectar com os aspectos mais fundamentais, universais e, por vezes, negligenciados de nossa própria existência e da existência alheia. O legado de Henri de Toulouse-Lautrec não se restringe, de maneira alguma, ao âmbito puramente estético ou histórico-artístico. Ele é, e continua sendo, profundamente existencial. Ele nos recorda com uma força que o tempo não conseguiu diminuir, que a beleza pode, sim, brotar do sofrimento mais agudo, que a criatividade pode ser uma forma poderosa de resistência, de afirmação da vida e de transcendência das limitações, e que mesmo nas sombras mais densas da experiência humana, onde a dor e o desespero parecem reinar, a luz inextinguível do gênio e da compaixão pode brilhar com uma intensidade que nos cega e, ao mesmo tempo, nos ilumina de forma indelével. Sua obra é um testemunho pungente da fragilidade e da resiliência do espírito humano, da miséria e da grandeza que coexistem, muitas vezes,
de forma paradoxal, no coração pulsante do ser. E então, caríssimos espectadores e mentes curiosas do Artilogos, como ressoou em vocês esta imersão? Esperamos que profunda e reveladora no universo multifacetado e, por vezes, deliberadamente velado de um dos artistas mais originais e impactantes da modernidade, Henri de Toulouse-Lautrec. Esperamos, sinceramente, que esta exploração tenha sido tão instigante e enriquecedora para vocês, quanto é, para nós, a contínua investigação da vida e obra dos grandes mestres que moldaram nossa percepção do mundo e da arte. A trajetória deste artista singular, marcada por triunfos criativos e tragédias pessoais, é um poderoso e comovente lembrete da indomável força do espírito humano e da capacidade inigualável e insubstituível da arte de transcender as mais árduas adversidades e de nos conectar através do tempo e do espaço. Não se esqueçam, por gentileza, de se inscreverem no canal Artilogos, para não perderem nenhuma de nossas futuras incursões pelo fascinante e, por vezes, labiríntico mundo da arte e suas inúmeras histórias. Deixem aquele like substancioso e merecido se este conteúdo lhes trouxe novas perspectivas, conhecimento ou simplesmente um bom momento de reflexão. E, crucialmente, compartilhem este vídeo com seus amigos, familiares, colegas e qualquer pessoa que vocês acreditem que possa se beneficiar ou se interessar por esta discussão. Disseminem o conhecimento, pois a arte e suas narrativas merecem alcançar todos os cantos e todas as mentes. E, evidentemente, permaneçam conosco, pois temos um acervo crescente de vídeos igualmente cativantes e criteriosamente pesquisados, aguardando por vocês aqui no canal, prontos para desvendar os mistérios, as belezas e as complexidades de outros gigantes da história da arte. Muito obrigado pela sua preciosa companhia e até a próxima jornada.